Então, vamos lá para mais uma aula, a última semana da disciplina de reflexologia podal, essa disciplina de 30 horas, né, que a gente tem aprendido tanto durante essas semanas. Hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre as evidências científicas, sobre os usos, né, como é que vocês podem estar utilizando esses conhecimentos para a prática de vocês, para quem quer trabalhar com reflexologia podal e todas as possibilidades que a gente pode estar utilizando para fazer essa técnica. A nossa disciplina encerra dia 1º de setembro, dia 2 vai ser a nossa prova, e digo boa sorte para vocês desde já, que foi um prazer estar com vocês, ministrando essa disciplina. E uma coisa muito importante quando a gente fala de evidência científica, sem dúvida nenhuma, é saber procurar essas fontes, né? Aonde é que a gente pode estar buscando artigos científicos de qualidade para a gente estar utilizando na nossa prática clínica na reflexologia podal. Há pouco tempo, a gente foi criado a BVS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, né, das Américas. E a BVS ela já foi criada há muito tempo, a BVS que a gente conhece, mas hoje em dia temos a BVS das PICs, né? Então, é um sitezinho que aqui a gente tem aqui, mtci.bvsalude.org.pt. Se vocês colocarem BVS no Google, práticas PICs, vai ser, se eu não me engano, o segundo site. E lá a gente vai ver eventos que acontecem no mundo todo só sobre PICs. Nós temos um mapa de evidência científica nas mais diferentes tipos de doença. Então, conforme a evidência científica for maior daquele determinado assunto, você consegue ver se a evidência é máxima ou mínima. Então, assim, é uma ótima fonte se vocês quiserem estar pesquisando. Chegou um caso diferente e aí você não sabe como proceder. Lá tem muita pesquisa na área de reflexologia podal. De 2015 para cá, houve um crescimento de pesquisas com relação a essa técnica, e lá tem muitas pesquisas interessantes. Uma outra fonte que vocês podem estar pesquisando é o PubMed. É um site também internacional. Lá tem artigos científicos do mundo todo, nas mais diferentes línguas. E uma coisa que eu sempre dou a dica para os meus alunos é que quando você for pesquisar, você não coloque reflexologia podal, que é o termo em português. Você coloca foot reflexology, que é o termo, que é a palavra-chave para reflexologia podal em inglês, que vocês vão achar muita coisa. Como aqui eu fiz aqui um print de algumas pesquisas colocando essa palavra-chave, né? Foot reflexology. Né? Então, aqui a gente tem revisões sistemáticas de pessoas com dores crônicas. Nós temos também pesquisas da efetividade da reflexologia podal em pacientes com artrose cervical. A gente sabe que lá na pirâmide de evidência científica, quem tem evidência A são as boas revisões sistemáticas, né? Que nessas revisões sistemáticas você tem que ver como é que foi categoro, é, categorizado esses artigos. É muito importante saber como é que foi a metodologia para a escolha desses artigos, para você ter certeza que foram bons artigos mesmo que compuseram aí essa revisão sistemática. E aí a gente tem a evidência A, que são as revisões sistemáticas, e aí você pode estar vendo, dependendo do assunto que você está pesquisando, como é que foi a conclusão desse assunto,
pesquisando os mais diferentes tipos de evidências, né? Quantas sessões que foi, por exemplo, para tratar uma lombalgia, quais são os pontos que mais foram utilizados, os pontos que são mais, assim, semelhantes ali, e aí você pode estar utilizando isso na sua prática. Uma outra coisa, quando for estudo de campo, é importante que esses artigos, para você saber sobre a efetividade da reflexologia podal, que tenha sido estudos de ensaios, né? Ensaios randomizados, que os pacientes eles não foram escolhidos, eles foram sorteados ao acaso para reduzir aí o viés, né? De confirmação que acontece quando a gente escolhe o grupo caso o grupo controle, para evitar, né, isso. E aqui a gente tem outros tipos de pesquisas, né? A efetividade da reflexologia podal em artrose cervical, a efetividade da reflexologia na insônia, e aí vai. Tem muitas pesquisas na área da dor, mas também tem outras pesquisas também que eu vou mostrar aqui para vocês nessa aula. E falando em pesquisa, vamos falar sobre um pouco das evidências científicas da reflexologia podal na lombalgia. Então, tem essa pesquisa aqui de 2020, não é uma pesquisa tão antiga assim, tem só 3 anos. É um ensaio clínico randomizado que foi realizado para saber a efetividade da auriculoterapia e da reflexologia podal em pacientes com dor lombar aguda. Então, aqui nessa pesquisa, ele é bem legal, deixei disponibilizado nos materiais complementares para vocês darem uma lida nesses artigos. E nesse artigo em especial, que foi uma tese de doutorado do curso de enfermagem, né? Eles chegaram, eles protocolaram, né? Fizeram um protocolo fixo para atendimento dos pacientes. E esses pacientes eles foram randomizados. Tinha um grupo só da aurículo, o grupo só da reflexologia, das duas técnicas e o grupo placebo. E aí eles chegaram à conclusão de que as duas técnicas combinadas, isoladas ou combinadas, foram eficazes na redução da intensidade da dor lombar aguda em docentes e discentes da área da saúde. Então, assim, aqui eu só destrinchei o artigo, e aí a gente viu aqui, coloquei aqui quais são os pontos que foram utilizados, pontos reflexos com relação à reflexologia podal, tá? Porque lá tem um protocolo de aurículo também, se vocês quiserem dar uma olhada, é bacana. Então, nós temos lá os pontos que eles utilizaram, os pontos da coluna, ali naquela linha do arco medial do pé, pelve, né? Porque a coluna, né, tem uma ligação ali com a pelve, ali no esqueleto axial. Então, e principalmente a região da lombar, então por isso que eles utilizaram esse ponto. O ponto do ciático, porque geralmente os pacientes, alguns pacientes que têm lombalgia aguda, também já tem repercussão ali no pensamento do nervo ciático, e utilizaram técnicas relaxantes, né? Essas sessões, elas foram realizadas, foram 8 vezes, né? Cada ponto desse foi estimulado 8 vezes, né? E esses pacientes eles fizeram 3 sessões de reflexologia podal, né? Então, 3 sessões, cada sessãozinha com 30 minutos e nós obtivemos resultado. Então, é uma técnica que quase não tem contraindicação, quase não tem efeito adverso. Então, pode ser feito com segurança, com poucos equipamentos, não exige equipamentos de tecnologia avançada e teve resultado na redução da dor lombar, né? Então, bem bacana esse artigo. Um outro artigo aqui que eu peguei, que eu mostrei para vocês, que estou mostrando aqui para vocês, é a técnica da reflexologia nos pacientes com dor neuropática, com neuropatia periférica.
E o que eu achei interessante desse artigo foi que eles, para comprovarem, né, se os pacientes eles estavam tendo uma efetividade na questão, se a reflexologia tinha realmente um efeito imediato, né, se ali com relação à diabetes neuropática, eles utilizaram a termografia, que é uma câmera especial que vai dar a imagem da gente como se fossem esses coloridos. Esses coloridos aqui são zonas de calor. Então, quanto mais inflamado é a região, mais avermelhado é o ponto que a gente está investigando ali. E aí eles utilizaram essa técnica para poder ser investigado. Foi um estudo também, ensaio randomizado. Eles fizeram o grupo controle com 5 pacientes e o grupo intervenção com 7. E eles concluíram que a reflexologia podal foi capaz de gerar uma resposta da atividade elétrica muscular, a fim também de beneficiar esses pacientes na melhoria do equilíbrio, né? Então, assim, para você ver, não tem só efeito sobre a dor, tem efeito sobre o equilíbrio também. Então, assim, muito legal esse estudo que foi feito em 2020. E aqui na sequência, eu mostro para vocês, e eu deixei na íntegra, para vocês estarem lendo o artigo, se aprofundando, caso tenha algum aluno aqui que trabalhe diretamente com pacientes do grupo hiperdia, né, que tem hipertensão e diabetes. Então, é bem interessante esse estudo. E aqui, no protocolo, ele coloca o passo a passo do que foi feito no pé do paciente. Então, olha que bacana. Você aparecendo aí para você na sua unidade básica de saúde, na sua clínica, depois que você resolveu, né, trabalhar com reflexologia podal, um paciente que, olha, eu tô com dor, eu sou diabético, eu tenho uma dor neuropática aqui do meu pé, eu tô caindo muito, estou tendo desequilíbrio, e aí você fazendo, reproduzindo isso com seu paciente, né? Claro que aqui foi uma pesquisa que não foi feita com um grupo muito grande de pacientes, mas é um ensaio, então, assim, ajuda bastante. Então, aqui, ó, ele começa com a ativação do ponto do plexo solar, faz a manobra de eversão em eversão, que eu vou deixar um vídeo para vocês de um atendimento completo de reflexologia podal, para vocês verem as técnicas. Faz deslizamentos na região do dorso do pé, alongamentos, movimentos rotacionais, ativação alongamento dos dedos do pé, alongamento entre os dedos, né, para relaxar essa musculatura, faz movimentos, né, no dorso do pé, assim, movimentos relaxantes, faz ativação dos pontos, né, que foram definidos, e conclui aqui com o amassamento do pé. Então, assim, fantástico, né? Então, a importância aí de você estar vendo bons artigos. Aqui é uma outra pesquisa, que também foi um ensaio randomizado, e aí chama a atenção que na pesquisa que eu acabei de mostrar para vocês, eles obtiveram um resultado positivo na questão do equilíbrio do paciente com pé diabético, né? E aqui houve uma melhora na qualidade da tez, da pele desse paciente diabético. Então, olha que bacana, né? Então, a conclusão aqui é um estudo de reflexologia podal em pacientes com pés comprometidos. Lembrando que aqui eu botei aqui a imagem do pé diabético cheio de úlcera, mas o pé dessa forma aqui como tá, é contraindicado, como a gente viu lá na primeira aula. Aqui, no caso, é um paciente com comprometimento, fazendo o tratamento correto de diabetes, mas ele não tem essas úlceras, tá? Então, essas úlceras aqui, contraindicado fazer reflexologia podal, como a gente viu lá na primeira aula. Aqui foi só para a gente ilustrar como o diabetes ele pode, né, maltratar tanto o paciente que pode chegar nessa situação aí do mal perfurante plantar.
tá? Então, aqui foi só para ilustrar. Então, o paciente ele tinha comprometimento, tinha o pé diabético, mas ele não tinha lesão. E aí, a conclusão que ele chega é que a reflexologia podal, ele apresentou um efeito benéfico sobre o comprometimento dos pés de pessoas com diabetes mellitus do tipo 2 e torna uma terapia viável e que merece investimento, tá? Esses pacientes, eles tiveram 12 sessões de reflexologia podal, na média também de 30 minutos, né? 15 minutos cada pé. A maioria dos artigos, eles prezam isso, né? Que a sessão é entre de 30, 32 minutos, 15, 16 minutos para cada pé, tá? Então, é uma cirurgia. É uma técnica super rápida e que a gente está vendo que tem eficácia, tá? Então, assim, o que foi analisado entre a primeira sessão de reflexologia podal e a 12ª? Pele, pelos, circulação sanguínea, sensibilidade, temperatura tecidual, foi utilizado uma avaliação de instrumento de avaliação de integridade tissular, né, tecidual, dos pés desse paciente diabético, e eles obtiveram sucesso com relação a isso. Um outro estudo que eu achei interessante levar para trazer para vocês é que vai aparecer paciente com dor, né, que vai ser uma coisa bem comum, vocês vão ver muitos artigos, dor lombar, cefaleia, dismenorreia primária, que é a questão da cólica menstrual, vai ter muita coisa assim com relação à dor, mas também vamos ter vários artigos aí de pacientes com distúrbios e problemas emocionais. Aqui eu peguei um artigo super interessante, que é falando sobre a síndrome de burnout e ansiedade e estresse em professores, uma coisa super comum, né? É uma profissão muito estressante, você acha que é só aqui ligar a câmera e dar aula, não é. E, inclusive, no meu nicho de clientes, e eu atendo muitos professores universitários, né, de professores de ensino superior, e é realmente, né, acontece, né? E aí, aqui nessa pesquisa, né, nessa pesquisa, eles utilizaram instrumentos de avaliação, que foi o IDAT, né, que é um instrumento que você avalia o nível de ansiedade no paciente. Inclusive, eu acho interessante que vocês pesquisem, se vocês tiverem um nicho específico de paciente ansioso, de paciente depressivo, que vocês utilizem esses instrumentos validados, até para vocês provarem para o paciente que ele melhorou, né? Então, às vezes, o paciente está numa situação tão crônica que ele não sabe, não lembra mais o que é estar curado, o que é estar bom, como já aconteceu com vários pacientes meus, né? Então, aqui, foram utilizadas 12 sessões, essas sessões elas demoravam em torno de 40 minutos, ou seja, 20 minutos cada pé, e concluiu-se que a intervenção foi significativa para a diminuição dos níveis de ansiedade, burnout, estresse, e de acordo com o teste estatístico, o tratamento ele resultou numa grande redução, olha só, uma grande redução nos scores de ansiedade, burnout, estresse, e nos permitiu concluir que a reflexologia podal é capaz de melhorar a saúde dos professores. Olha que fantástico, né? Então, é bem interessante, né, o que a reflexologia podal ela pode proporcionar. E aqui, ainda falando desse artigo de 2019, o que foi feito, né? Foram feitos, né? Eles distribuíram o protocolo em 3 minutos de manobra de aquecimento, e aí aqui nesse artigo, diferente do outro, que colocou as imagenzinhas do que foi feito no pé, ele só descreveu dessa forma. Então, foram feitos 3 minutos de manobra de aquecimento, cujo objetivo era preparar o corpo, o pé, para receber os estímulos. É aquilo que eu falei para vocês. O escaldapés, juntamente com o alongamento, juntamente com as manobras de relaxamento, você não é firula, né? Não é porque eu estou querendo ganhar tempo. É uma forma de você estar preparando esse pé
para pressão em pontos específicos, né? Em seguida, foi feito 10 minutos de tratamento, realmente apertando os pontinhos, e aí ele não colocou aqui que pontos foram esses, tá? Estímulo em cada ponto, e finalizou mais 3 minutos com manobras de relaxamento, com o intuito de relaxar as estruturas estimuladas, tá? E aí, gente, aqui eu estou dando uma ideia, tá? É muito comum você estar ouvindo falar de reflexologia podal em clínicas de spas, em clínicas de tratamento estético, porque parece ser uma coisa mais relaxante, menos clínica. Isso aí é o que a gente vê de praxe, né, de reflexologia podal. Mas aqui eu estou abrindo os olhos de vocês para outras possibilidades. Aqui a gente pode ter profissionais que trabalham em atenção básica, que não trabalham só em clínica. E aí a gente pode estar criando ideias, né, de grupos de autocuidado, né? Então, você tem pacientes que têm ansiedade, que tal associar um grupo a cada 15 dias, né? Então, você faz lá seu tratamento, você é psicólogo, você é fisioterapeuta, trabalha no postinho, já atende essas técnicas integrativas no seu postinho. Então, assim, você pode fazer a cada 15 dias, se você viu que tem um grupo de pacientes que são ansiosos, que são estressados, a cada 15 dias faz uma prática, né? Associando reflexologia e auriculoterapia, florais, aromaterapia, que você vai fazer um diferencial, tá? Eu aqui em Floriano comecei a atender pacientes da atenção básica. Eu não fazia atendimentos particulares, como hoje eu faço, e isso me abriu muitas portas. E quando você fala assim, eu vou trabalhar com reflexologia podal, ou então com aurícula, eu não estou conseguindo paciente. Uma coisa é certa, você pode fazer o curso de marketing digital, de captação de cliente, que você fizer, mas o que te traz mais clientes é um bom atendimento, é o paciente ele ter resultado, ele ter ido lá, buscar a queixa principal dele e ele ter resolvido. Não chegou ainda nenhum paciente, e eu digo também eu, que sou professora do curso de fisioterapia aqui de uma faculdade particular, aqui em Floriano, eu digo também para os meus alunos, eles falam, como vivência também, não chega nenhum cliente para você e dizer assim, eu quero ver teu certificado. Eu quero saber onde é que você fez seu curso de acupuntura, eu quero saber onde é que você fez seu curso de reflexologia. Ele não quer saber disso. O paciente, ele chega para você querendo resultado. E, geralmente, ele chega. Pode ser pelo Instagram, que hoje é o nosso cartão de visitas, pode ser pelo Instagram, né? Mas eu digo que, pela minha experiência própria, 90% dos meus clientes que chegam até mim, eles geralmente foi alguém, algum amigo, algum parente, que foi atendido por mim. Olha, eu tive resultado e eu vou te indicar. Te indico, é uma ótima profissional. É assim, gente. É dando resultado para o paciente. Se você chegou um paciente com dor, você não conseguiu reduzir a dor desse paciente, dificilmente ele vai voltar novamente. Às vezes tem alguns que eles têm a consciência de que aquilo ali não é fórmula mágica. Então, é uma coisa que eu sempre coloco para os meus pacientes, é que eles têm que ser agentes ativos, né? A gente nem é bom a gente chamar o paciente de paciente, porque paciente parece que é passivo, ele só recebe. Não. Ele tem que ser um agente ativo ali naquele processo de cura dele. E a gente sabe que 90% das doenças que a gente tem hoje, e hoje tem crescido bastante, a questão das doenças crônicas, são relacionadas a estilo de vida e alimentação. É paciente que não faz atividade física, é paciente que se alimenta mal, e aí ele culpa toda a questão da doença dele, da depressão, da ansiedade, da dor, em cima, deposita a esperança em você. E, como o próprio nome diz, é PIX, são práticas integrativas e complementares. Então, assim, complementar por quê? Porque o paciente ele vai ter que fazer a parte dele, né?
Não é porque, eu quero fazer a auriculoterapia porque eu quero desmamar meu remédio. Primeiro, você não é médico, né? Nem o cliente, nem você é médico para poder desmamar aquele remédio desse paciente. Quem vai fazer isso é o médico, que ele tem essa, 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 essa atividade profissional dele que cabe a ele, tá? Então, assim, grupos de autocuidado na atenção básica, né? Então, é interessante você colocar isso, né? Pacientes com doenças crônicas, as mais diversas, de uma forma clínica. E isso você vai ter que também fazer um trabalho educativo, porque muitas e muitas pessoas acham que reflexologia podal é massagem. Não é, né? A gente viu que não é, através das evidências científicas que eu estou mostrando para vocês, através dos artigos, dos trabalhos que a gente vê, é mais do que isso. Claro que o paciente ele vai relaxar, olha aí, no artigo de ansiedade, síndrome de burnout e de estresse, houve resultado. Esses pacientes eles tiveram uma redução nesses níveis de ansiedade, estresse e síndrome de burnout. Então, assim, isso é consequência, mas é um aspecto clínico. E aí é interessante que você entre em grupos de Telegram, ou então vocês mesmos. Vocês são um grupo de aproximadamente 300 alunos. Então, é importante que vocês, a partir de agora, daqui que vocês estão agora aplicando essas técnicas, que vocês comecem a se ajudar também. Eu faço muito isso, eu tenho grupos de Telegram, que participo, os meus colegas que terminaram o grupo terminaram a especialização de acupuntura, nós temos um grupo lá que a gente compartilha. Olha, eu tenho um cliente assim, e assado, eu não estou conseguindo resultado. Então, o que que a gente pode estar fazendo para melhorar isso? Então, é importante ter essa discussão, é importante a gente ler bons livros, bons artigos, para a gente dar resultado para esse paciente, tá certo? Uma coisa interessantíssima também, olha só, né? Quando a gente começa a falar sobre o assunto começa a aparecer para a gente. Eu tive esse final de semana na corrida, né? Na meia maratona com o meu esposo, e lá, gente, pasmem, tinha massoterapeutas, né? Eu até tinha salvado o vídeo, mas eu não tive como colocar aqui na aula. Tinha lá várias, eu acho que tinha mais de 10 pessoas fazendo reflexologia podal. Olha que interessante, né? Então, os atletas, eles terminavam lá a prova, né, de 21 km, e tinha lá, acho que tinha umas 10, assim, só uma cadeirinha, gente, álcool, é, papel toalha para limpar o pé, um hidratantezinho, não precisa ser um hidratante mais caro do mercado, mas um hidratante ou então um óleo vegetal que permita ali o deslizamento do pé, e várias pessoas fazendo recover dos atletas após a corrida. Achei interessantíssimo, né? Então, assim, gente, o mercado está aí aberto, né? Então, cabe você ser o diferencial, né? Ser a pessoa que sai ali da curva, que não faz o que todo mundo faz, né? Então, assim, achei interessante. Deixa aí para vocês, eu não vou colocar o play, mas eu vou deixar disponível para ser postado também na plataforma esse vídeo que tem um passo a passo. Vou botar aqui o áudio, sem o áudio para vocês só visualizarem, mas na plataforma vai estar com o áudio. Esse videozinho eu coloco desde o começo do tratamento até o final, lembrando que eu não tenho estúdio, eu não tenho duas câmeras para poder focar. Aqui, meu principal objetivo aqui foi tentar minimizar a distância entre o ensino à distância, né, que é o EAD, e a prática profissional. É, eu já fiz vários cursos em AD, geralmente os profissionais,
eles eles contratam, né, grandes agências de vídeo, de áudio, para tentar colocar o máximo possível, o mais próximo do presencial. Então, meu objetivo aqui, professora, não ficou bom, eu não vi aonde palpa, aonde coloca a mão, é isso, né? Meu objetivo aqui não foi ter feito um grande vídeo, eu não tenho um estúdio, eu não tenho duas câmeras filmando, uma prática profissional, uma prática presencial, como se fosse uma prática presencial, mas o meu principal objetivo é ter passado a mensagem, certo? Para tentar minimizar entre a distância entre o que é o EAD e o presencial. E lembrando que vocês vão ter uma disciplina que vocês vão vivenciar essas práticas que vocês estão vendo, né? O professor ele vai ter direito, se não me engano, de escolher 5 práticas, né? Dessas que vocês todas que vocês viram, para vocês vivenciarem durante 2 finais de semana, né? Então, vai ser interessante. Lá vocês tirem as dúvidas com o professor que for ministrar a disciplina. Eu também estou à disposição, tem meu e-mail aí à disposição. Posso colocar aqui também o meu Instagram, para a gente discutir sobre essas técnicas também. E é isso, gente. A nossa disciplina terminou. Aqui é a última atividade, que é um caso clínico de uma paciente chamada Nicole, de 29 anos, que está com dificuldade para dormir, está com problemas na coluna, está com constipação. E aí a atividade, gente, é bem simples. Vocês vão desenhar, pode ser uma bolinha. Professora, o coração. Pode desenhar o coraçãozinho. Professora, é o ponto do pulmão. É o ponto do plexo solar. Pode desenhar do jeito que vocês quiserem. Vocês vão desenhar quais são os pontos que vocês é, elencariam para esse caso clínico. Você desenha, coloca o nome do ponto e aí você envia a atividade para a plataforma. Atividade super simples. E uma coisa, gente, é uma coisa que eu sempre repito: você só vai aprender se você atender. Eu, quando comecei fiz o meu primeiro curso de práticas integrativas, que foi a aurículo, que eu me apaixonei pela auriculoterapia. Eu não. Professora, a senhora começou a atender o cliente? Não. Eu comecei a atender meus pais, meu marido, minha irmã, colegas. Deixa eu ver aqui tua orelha. E aí eu fui vendo as diferenças de uma orelha. Olha, essa orelha aqui, ela não tem a fossa triangular. Olha que interessante. Olha essa orelha aqui, olha, ela não tem a escafa tão funda assim. Olha que interessante. E aí eu fui tendo resultados. Meu amigo, olha, eu tô conseguindo dormir, olha aquela dor no ombro sumiu, né? E aí, depois de um período de experiência, atendendo os meus pacientes, aliás, com tudo todas as técnicas do meu cardápio de técnicas que eu ofereço para o meu cliente, eu sempre faço isso. Flexologia podal foi assim, com o shiatsu foi assim, com a acupuntura foi assim, tem que praticar. Não tem isso, não tem jeito. É você começar a palpar o pé das pessoas para você ter conhecimento prático. Não tem jeito, tá? Você pode fazer o curso mais caro do mundo, mas se você não praticar, você não aprende não, viu? Então, assim, desejar uma boa prova para vocês, dizer que foi um prazer estar com vocês. É, Espero ter contribuído, né, com o meu conhecimento, pedir desculpa pelas limitações, é, de tudo, ou se aconteceu algum erro, ou então da forma como eu passei não foi a melhor, né, possível. Peço desculpa. Vocês não deixem de praticar, é importante demais se aperfeiçoar, né? Já teve aluno que entrou em contato comigo, pedindo indicação de cursos, né? Então, quando eu comecei a fazer aurículo, me apaixonei com aurículo, me apaixonei por outras práticas integrativas, e eu fui avançando, até fazer uma pós em acupuntura de 25 meses. Na verdade, nem foi 25 meses, foi quase 32 meses, porque teve aí no meio a pandemia,
E aí a gente ficou um período sem aula, porque a acupuntura tem que ser com prática, não tem jeito. E aí foi me aperfeiçoando. E toda vez que tem um curso diferente, com um professor com uma técnica diferente, eu tô me inscrevendo, tô fazendo, e é isso, a gente tem que praticar, tá? É bom você ler bons artigos, ter boas fontes científicas para te embasar sobre tudo isso. E é isso, gente. Foi um prazer. Essa semana nós vamos ter um webinário, né, previsto. E aí eu vou estar mais de perto com vocês, de vocês, tirando as dúvidas, tá certo? E é isso. E tchau, tchau.